Para começar, eu passo a palavra para o gerente de assuntos científicos e regulatórios da BAT Brasil, Marcos Vinícius Teixeira. Nesta fala inicial, gostaria que o senhor abordasse a importância para o Brasil de avançar no debate da regulamentação dos cigarros eletrônicos, considerando o crescimento do consumo desses dispositivos no país, mesmo com a proibição da Anvisa, e as evidências científicas e experiências internacionais sobre o assunto. Bom dia, Paulo. Primeiramente, obrigado pelo espaço que está sendo dado hoje para que a gente possa discutir um tema que está amplamente sendo discutido na sociedade brasileira nos últimos anos. E como você bem comentou, acabamos de completar um ano da reiteração da proibição acerca desses dispositivos no Brasil. A proibição da comercialização, produção, venda desses produtos. E, infelizmente, o que a gente vê nesse um ano é que essa proibição não é efetiva. Hoje, esses produtos seguem sendo comercializados. Nós temos 100% de mercado ilícito no Brasil com isso. E um ponto que é muito importante de comentar é que esses consumidores seguem sendo expostos a produtos que não possuem nenhum controle sanitário, nenhum controle de qualidade, e por isso emergem na sociedade diversos temas relacionados com os cigarros eletrônicos, os vapes especificamente. Então, o que a gente vê hoje, após mais um ano de proibição, é que o Brasil necessita definitivamente entender conceitos como o conceito de redução de riscos. O Brasil precisa se espelhar em bons exemplos na comunidade internacional. Afinal, hoje nós temos mais de 100 países no mundo que já regulamentaram os cigarros eletrônicos. E eles regulamentaram frente a bases científicas, frente ao estudo desses dispositivos lá já regulamentados. É importante trazer essa experiência para dentro do Brasil. É importante abrir para a sociedade o que o mundo vem fazendo. Países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, mas e agora as últimas informações sobre Nova Zelândia. Então, países que vêm trabalhando de maneira muito séria esses produtos, baseados no entendimento do que é a redução de riscos de produtos relacionados ao tabaco e esses produtos alternativos. Então, nós acreditamos que essa discussão é muito importante e por isso é importante estar aqui hoje e poder compartilhar com a sociedade o que o mundo vem fazendo, o que países vêm fazendo, agências reguladoras que são pares internacionais da Anvisa vêm fazendo para regular e entregar um produto seguro para aquele consumidor que deseja utilizar, aquele consumidor maior de 18 anos que deseja utilizar a nicotina em um produto que oferece menos risco. Isso é o que vem sendo feito hoje no mundo. E no Brasil ainda existe espaço para essa discussão. Eu acho super importante nós estarmos aqui hoje e o Poder 360 abrindo esse espaço, porque definitivamente é a maneira de disseminar o que o mundo vem fazendo, disseminar a ciência por trás dessas regulamentações ao redor do mundo. Então, com isso, a gente espera trazer à luz da sociedade o porquê é importante regulamentar. Porque o Brasil hoje, o número de tabagistas no Brasil hoje está estagnado. É uma curva que não decresce mais. Enquanto em outros países onde existe uma regulamentação e os órgãos regulamentadores apoiaram e entenderam a redução de riscos, o número de tabagistas vem decaindo consideravelmente em diversos países, porque é oferecido à sociedade, às pessoas que desejam utilizar esse tipo de produto, um produto seguro e com menos risco. Então esse é o grande objetivo e o que a gente gostaria de trazer hoje nesse debate. Obrigado, Marcos Teixeira, pelas suas considerações iniciais. Eu convido a falar agora o farmacologista e professor da Faculdade de Medicina de Olinda, Joemir Silva. Professor, o senhor poderia comentar sobre o assunto deste webinar do ponto de vista do menor risco
associado a esses dispositivos? Pois não, Paulo. Bom dia, agradeço aqui o convite. Eu acho tão importante a gente estar, de certa maneira, né, trazendo a evidência, né, científica. Um tema bem relevante aqui no Brasil, que a gente vê falar muito a mídia, nossos colegas, parceiros, né, profissionais de saúde. Então, quando a gente fala de redução de danos, né, a gente usa maneiras, né, formas de minimizar aqueles problemas na saúde que a população usa determinada conduta, né, determinado comportamento. Tá? De certa maneira, geralmente associado à dependência química. Não é? A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, quando a gente já tem hoje, não é, na comercialização, produtos dietéticos que a gente consegue, não é, o usuário que quer fazer um ingesta de alimento doce e não tem algum problema de saúde que isso impeça, você consegue ter um produto com redução de açúcar e, consequentemente, ele vai conseguir, não é, assim, a sua saciedade e a sua intenção. Então, redução de danos é minimizar esse problema de saúde, mesmo você não retirando totalmente aquele comportamento, aquele uso, aquele consumo que existe na população. Então, quando a gente fala de redução de danos voltada aos dispositivos eletrônicos, né, a gente está pensando no produto de menores riscos, que a gente tem evidências, principalmente internacionalmente falando, não é, robustas, não é, evidências fortes, que esses produtos são bem mais, não é, eficientes para a população e sem causar risco do que o cigarro comum a combustão que a gente vê aí, como o Marcos falou, que está reduzindo cada vez mais fora do Brasil, e aqui a gente tem essa estagnação. E é um produto que a gente tem hoje ilegal, que a gente não consegue ter um controle, muito menos saber o que isso pode causar na saúde da população que vem utilizando, já que não existe uma comparação. Pode apresentar o PPT, por favor? Então, né, dos estudos científicos, é comum a gente obter essa régua de risco, onde aqui a gente tem em laranja, né, o cigarro a combustão, onde a gente tem um alto teor, não é, de substâncias químicas, consequentemente de risco para a saúde, tá? Onde, não é, esses compostos a altas temperaturas vão sendo formados e, consequentemente, sendo inalados e levando a um dano à saúde do seu usuário. Mais para a direita, a gente vê ali os produtos, né, de liberação de nicotina, onde a gente não tem essa combustão, a gente não tem uma reação química a altas temperaturas, consequentemente, uma redução da formação dessas substâncias químicas e, em menor quantidade, consequentemente, pode levar a um menor dano a quem está sendo feito esse consumo. Então, esse é um padrão internacional, né, estudos que trouxeram esse resumo, né, elencando essa régua de risco, onde compara uma redução significativa do risco à saúde em relação aos cigarros convencionais a combustão. Também, não é, nesse outro slide, a gente consegue comparar aqui, não é, diferenciar. Hoje existe uma dúvida, não é, existe muitas falas que a gente termina a população sem entendimento do se tem aquecimento, se não tem, se é pior, se não é. A gente consegue evidenciar aqui nessa imagem, onde na primeira a gente tem o cigarro comum, né, ele usa o tabaco, a folha do tabaco, como a fonte de nicotina. Existe a combustão, a reação química para aquecimento, formação da fumaça e de partículas em torno de 7.000 partículas, todas essas podem ser inaladas, não é, para o sistema respiratório. Há a liberação de fumaça e uma quantidade infinita de produtos que vão, não é, a longo prazo, a curto prazo, induzir algum dano na saúde do usuário. E aqui a gente tem os produtos, não é, em destaque, não é, nesse quadrado. O tabaco aquecido, o vape, o cigarro de nicotina, não é, e o sachê de nicotina. São produtos que a gente não tem tabaco, não é? A nicotina aí é um sal, é uma substância que vai induzir efeitos similares, questão de dependência, da necessidade, da saciedade, mas você não tem a folha do tabaco, não é? No tabaco aquecido a gente ainda tem uma pequena quantidade, não tem formação de fumaça, não tem combustão e, consequentemente, uma menor quantidade de substâncias que o usuário vai consumir e, consequentemente, o risco.
e assim sucessivamente para os vaporizadores. A gente não tem tabaco, ali a nicotina, substância, não é naquele associada a flavorizantes, com outros componentes. Não existe combustão, a temperatura aqui é bem menor quando se compara ao cigarro de combustão, chegando em torno de 200 graus Celsius, quando um cigarro pode atingir até 900. Isso é uma etapa limitante para a formação de substâncias ruins, não é, que possam induzir algum dano à saúde. E aqui isso é minimizado, já que essa temperatura, quando a gente tem um produto regulamentado que controla essa temperatura, os ilegais a gente não consegue ter esse controle, não se sabe a que temperatura a população está sendo exposta no uso desses produtos, e minimizando também assim o risco, já que as substâncias são diminuídas quando a gente tem um produto regulado, de controle. E assim também a reposição de nicotina, não é? Não tem tabaco, é a própria nicotina como o sal de nicotina, a substância. Não tem combustão, nenhum aquecimento, também fumaça, redução minimizada quando a gente compara com o cigarro comum, o cigarro a combustão, não é? Então é relevante a gente compreender, não é, que a temperatura é um fator importante, limitante para a formação de substâncias que podem induzir algum dano ao usuário desse produto. Quando a gente tem esse controle de um produto regulado, a gente consegue minimizar essas substâncias e, consequentemente, uma toxicidade, um dano à saúde ser minimizada, como vários relatos, né, vários estudos internacionais vêm mostrando isso. Então, a evidência científica é importante, não é, para a gente ter esse embasamento, né, a gente falar baseado numa evidência, num estudo científico, e não por falas, não é, eu como professor, por exemplo, não é o que o professor diz ou o especialista fala, mas o que a evidência mostra e, consequentemente, o que a gente passa para os alunos, que a gente tenta passar aqui hoje para a população. Obrigado, Jamir Silva, pelas primeiras contribuições neste encontro. Para você que está nos acompanhando nesta terça-feira, 6 de maio de 2025, este evento está sendo transmitido ao vivo. É o seminário Produtos Alternativos de Nicotina, os riscos da ausência de regras, uma realização do jornal digital Poder 360 e da BAT Brasil. Agora vamos iniciar o momento de perguntas e respostas com os participantes, que terão 3 minutos para responder. Eu começo com Marcos Teixeira. Marcos Teixeira, o senhor tem mais de 15 anos de experiência na indústria e tem acompanhado o cenário mundial dos produtos alternativos de nicotina. Como o senhor avalia esse cenário internacional? Em relação aos cigarros eletrônicos, quais são os avanços e os entraves regulatórios no mundo e no Brasil? Paulo, o cenário mundial é extremamente avançado. Como eu comentei no início, nós temos cerca de 100 países que já regulamentam o cigarro eletrônico, com base científica, como comentou o Joelmir, entendendo o que é a redução de riscos associada a esse produto, ou seja, nós temos estudos que comprovam que esses produtos, quando regulamentados, apresentam até 95% menos de riscos do que o cigarro convencional para a saúde daquela pessoa que decide fazer o uso. Então, o cenário mundial e mais de 100 países já entenderam isso baseado no fato científico, e existem regras e controles nestes países para comercialização, acesso de jovens e o controle sanitário desses produtos. No Brasil, nós acreditamos que a discussão ainda necessita ser aprofundada. A indústria está aberta à regulamentação, isso é importante, nós queremos ser regulamentados, porém ainda encontramos um bloqueio frente à falta de informação, a educação da sociedade sobre o tema de redução de riscos e sobre alternativas no uso de nicotina precisa ser aprofundada, e muitas vezes informações desencontradas. Nós precisamos trazer a ciência como base, como o Joelmir também comentou, não é a minha opinião, mas sim a opinião da ciência globalmente e o que a ciência fala sobre esses dispositivos. Então nós vemos um cenário mundial positivo, onde os órgãos regulamentadores, agências e governos já entenderam que a pessoa tem o direito de escolher um produto regulado, mas no Brasil nós ainda precisamos aprofundar a discussão, trazer sobre a mesa o fato científico para
que a sociedade possa discutir e para que aquele consumidor tenha o direito de ter à sua disposição um produto regulado, um produto seguro, para que ele, dentro da sua escolha, ele possa fazer a utilização desse produto. Professor Joelmir Silva, o Marcos Teixeira acabou de apresentar o cenário internacional sobre os produtos de nicotina. Muitos países adotam o conceito de redução de riscos. No Brasil é comum ouvirmos o argumento de que os cigarros eletrônicos são piores do que os cigarros tradicionais. Essa afirmação tem fundamento técnico? Pode explicar por que os cigarros eletrônicos são considerados de menor risco nos países que decidiram regulamentá-los? Ok, Marcos. Sim, quando a gente fala de um produto, né, controlado, e como mostrei ali na régua de risco e a comparação com o cigarro de combustão, a gente tem uma redução das substâncias, consequentemente, com a temperatura controlada, a gente não vai conter aquilo que seria ruim, não é, mais danoso para o usuário. Não é? Então, quando a gente mostra que eu tenho uma redução nessa quantidade, consequentemente, você vai ter um dano menor, não é? Quando falando de um cigarro a combustão que tem várias milhares de substâncias, consequentemente, levando a uma lesão, um dano importante no seu usuário. Marcos Teixeira, a Suécia é o primeiro país do mundo considerado livre de fumo, segundo o levantamento da plataforma Free Smoke Sweden. O país tem uma taxa de tabagismo de 4,5%. O que esse modelo mostra para o mundo e para o Brasil? Mostra, primeiramente, que o entendimento da redução de riscos é fundamental. Mostra que uma regulamentação correta e baseada na ciência também é fundamental. Considerando isso, o governo sueco instaurou uma política de educação da sociedade, amplificou a educação e a informação sobre produtos alternativos e, com isso, estimulou a sociedade, aos consumidores que desejam, a fazerem uma troca. Baseada na ciência, novamente eu sempre vou trazer o Joelmiro para minha resposta, é cientificamente comprovado que a quantidade de substâncias que existem nesses dispositivos é até 95% menos do que existe no cigarro convencional. A Suécia abraçou o conceito da ciência de redução de riscos, criou uma regulamentação, criou regras, e essas regras hoje são efetivas. Por quê? Porque nós não vemos na Suécia o vaping como uma porta de entrada para cigarros. A curva de decaimento do número de tabagistas na Suécia, ela decai nos últimos 5 anos. Ela não se incrementa à medida que as pessoas começam a utilizar o cigarro eletrônico. As pessoas que querem fazer a troca por um produto de menos risco. Então, esse é o exercício que a Suécia nos traz. Esse é o exemplo. Um exemplo de ciência, um exemplo de regulamentação, um exemplo de educação da sociedade para entender que esses produtos sim existem. E se essas pessoas escolhem utilizá-lo, elas têm um produto regulado. Um produto que existe uma restrição para o acesso de jovens, um produto que tem limites de nicotina, um produto que tem flavors, saborizantes adequados para adultos. Esse conjunto de regras é o que faz hoje a Suécia chegar nesse nível. E a quantidade de tabagistas segue decaindo. Ainda com o senhor, Marcos Teixeira, a Nova Zelândia é outra nação que decidiu regulamentar o cigarro eletrônico. Um dado, o senhor mencionou antes, que a Nova Zelândia é um país que merece atenção, e um dado relativamente recente mostra que, a partir dessa medida, a taxa de adultos fumantes no país caiu quase pela metade. Correto. Diminuiu de 12,2% em 2018 para 6,8% em 2023, segundo a plataforma Smoke Free New Zealand. Então eu pergunto, como foi a regulamentação do vape pelo governo neozelandês e como funciona a comercialização dos produtos no país? E como o senhor avalia o modelo adotado pela Nova Zelândia? Muito bem. A Nova Zelândia, Paulo, começou a trabalhar sobre esse tipo de produto em 2019, quando se juntaram o Ministério da Saúde e o órgão regulamentador da Nova Zelândia. Eles se juntaram, entenderam a base de ciência sobre esses produtos que já existia, uma série de revisões científicas sobre a parte toxicológica, e
conectada com a redução de riscos que esses produtos oferecem, e eles criaram em 2019, ou seja, 6 anos atrás, uma plataforma online chamada Fatos sobre Vaping, na Nova Zelândia. Com isso, se começou uma educação da sociedade e se gerou e se criou regras específicas para comercialização, restringindo o acesso de menores de 18 anos, se colocando limites específicos para a quantidade de nicotina nesses produtos, se restringindo a quantidade de saborizantes que não têm um apelo infantil. Hoje no Brasil nós temos produtos com sabor de algodão doce, para você ter uma ideia. Isso precisa acabar. Isso precisa ser banido no Brasil. Produtos ilegais, né? Produtos totalmente ilegais. Não existe nenhum produto legal no Brasil. Então, além disso, também regras de comercialização. Então, com base a isso, a educação novamente, a criação de regras específicas que eu citei são exatamente esses os 4 pontos principais da regulamentação na Nova Zelândia. Com isso, o governo educou a população entendeu, e as pessoas que, entendendo o risco dos produtos, ainda querem utilizá-lo, eles têm um produto que é seguro. Seguro com base a uma regra que a entidade regulamentadora da Nova Zelândia criou, com base no fato científico. Eu sempre vou trazer essa fala, porque no nosso ponto de vista é o que deve ser trazido para a sociedade, é o que deve ser explicado para a sociedade, de forma transparente, como nós estamos aqui hoje. Então, esse é o exemplo da Nova Zelândia, e esse é o sucesso. Então, você imagina que em 3 anos nós diminuímos 40%, a Nova Zelândia, 40% a quantidade de tabagistas. Mesmo que o número de pessoas que utilizam vape tenha crescido, não é uma porta de entrada, porque a quantidade de tabagistas segue decaindo. Há um número de 40%, quase 50% da quantidade de tabagistas nesse país. Então é um grande exemplo que deve ser trazido para o Brasil, para o entendimento da sociedade, para o entendimento das pessoas formadoras de opinião, para o entendimento dos órgãos regulamentadores e das pessoas que trabalham e que precisam trazer isso à luz da sociedade. Professor Joemir Silva, uma pesquisa no Reino Unido revisou 400 estudos científicos e concluiu que o cigarro eletrônico é 95% menos prejudicial que o cigarro comum. Esse percentual que foi mencionado antes pelo Marcos Teixeira. A revisão foi feita pelos pesquisadores do King's College London, e aí eu gostaria de saber se o senhor poderia falar um pouco sobre esse estudo e se a pesquisa pode ser uma referência para os órgãos regulatórios, para o meio acadêmico e para a regulação do mercado brasileiro. Perfeito, Paulo. Esse foi um estudo, né, um grande estudo bem robusto, que ele contém 113 páginas, não é? Ele é uma referência mundial para vários países e, com certeza, não só o Brasil pode se basear nessa evidência para regulamentar os cigarros aqui no Brasil. Esse estudo, ele compilou, como você mesmo disse, vários outros estudos, e ele mostra essa comparação. Não é? É desse estudo que saiu aquela régua de risco, onde a gente compara o cigarro de combustão e os dispositivos de liberação de nicotina, onde você tem uma redução da temperatura, consequentemente uma menor formação de substâncias químicas que pode induzir dano ou problemas ruins ao usuário e, consequentemente, uma redução significativa de 95%. É esse dado, não é, que esse estudo traz, essa compilação de vários estudos feitos na Inglaterra. Aproveito para emendar outra pergunta sobre isso, professor. Há estudos no Brasil sendo desenvolvidos sobre produtos alternativos à nicotina? O senhor poderia comentar sobre essas pesquisas, se houver? Certo. Tem alguns estudos, mas são estudos que não têm uma evidência forte, né? Principalmente está sendo identificado ou utilizando um produto que é ilegal. Como é que a gente vai saber quantidade de nicotina, temperatura ali adequada ou não, né? Consequentemente, a gente não consegue ter um resultado, uma evidência tão adequada, robusta, para dizer que eles são ruins. Usando o ilegal, provavelmente, não é, como o Marcos falou, a população está exposta a um produto ruim, que você não tem um controle, e aquela de redução de substâncias, controle de temperatura, a gente não consegue ter. Então, são estudos hoje que a gente consegue ver uma discussão aí, mas que não tem uma metodologia tão assertiva e, consequentemente, um resultado tão relevante quando a gente compara com os estudos fora, já que são produtos controlados, né, de uma
um controle, um padrão. Não é? É algo como a gente estivesse comparando banana com brócolis. Não é? São vegetais, são produtos assim, de alimentação, mas têm características distintas. Consequentemente, a gente não tem uma resposta e, consequentemente, não vai ter aquela efetividade que o cigarro eletrônico, desenvolvido para esse fim, teria, não é, numa resposta de um estudo desenvolvido aqui no nosso país ainda. A gente não tem algo ainda tão sólido para, e, consequentemente, dar uma eficácia e reproduzir um estudo que a gente tem fora do nosso país. Bom, apresentamos neste seminário virtual vários dados e experiências internacionais sobre a regulamentação. Marcos Teixeira, como esses relatos apresentados de outros países poderiam ajudar o Brasil a construir regras para produtos alternativos à nicotina? E quais seriam os elementos mais importantes a serem incluídos em uma eventual regulamentação no Brasil para esses produtos? Paulo, o que o cenário internacional já nos traz é explícito. Nós temos uma base científica, como o Joelmir comentou, e eu vou reforçar um ponto dele antes de dar continuidade, que é o que nós vemos de estudos hoje no Brasil são estudos feitos acerca de produtos ilegais. E todos os estudos que eu menciono, que o Joelmir menciona, que são a base das regulamentações internacionais, são estudos que utilizam produtos regulamentados. Aí, neste caso, nós temos uma base correta para se explanar sobre o tema. Essa base internacional, essas regulamentações que já existem, FDA aprovou esses produtos, o NHS, que é o sistema público e o órgão regulamentador no Reino Unido, Nova Zelândia, Suécia, França, Austrália e diversos países, essa experiência tem que ser trazida. Nós estamos aqui abertos para trazer a experiência, baseada em estudos e baseada no número de tabagistas que decresce a cada ano nesses países onde existe a regulamentação. O que seria o ideal para o Brasil? Primeiramente, a educação da sociedade sobre o tema, a abertura da informação correta e da informação baseada na ciência. Que outros itens são importantes? Níveis de nicotina. Hoje nós escutamos que os cigarros eletrônicos possuem 100 vezes mais nicotina do que determinado produto. Eu posso dizer que não? Não, não posso. Porque o produto que essa pessoa se refere é um produto ilegal. Não existe o controle. É preciso limitar a quantidade de nicotina. É preciso restringir o acesso de menores de 18 anos. Vape é um produto destinado a maiores de 18 anos que querem fazer a troca por um produto de menor risco. É preciso delimitar quais são os saborizantes adequados, saborizantes para adultos, saborizantes como nós temos hoje, sabores no Brasil de algodão doce, de cookie. Isso deve deixar de existir. Deve existir um controle de qualidade sobre a matéria-prima. Deve existir um controle rígido na comercialização. E deve existir sempre a educação da sociedade acerca desses dispositivos, reforçando que são dispositivos para maiores de 18 anos, que desejam fazer uma troca. Eu acho que outros países trazem algo muito semelhante a isso, está funcionando, a redução de riscos relacionadas ao tabaco e a esses produtos é cada vez mais explícita a informação mundialmente, a informação está toda disponível e nós acreditamos que sim, isso deve ser trazido para dentro do Brasil, com essas limitações e com essas regras que são imprescindíveis e que são o exemplo do que vem acontecendo no mundo, nesses países que eu comentei. Então nós acreditamos que sim, é possível, mas principalmente é importante educar a sociedade sobre esses produtos. É imprescindível restringir o acesso a jovens. O que acontece no Brasil hoje? A proibição restringiu o acesso? De nenhuma maneira. O número de jovens que acessam esse produto é cada vez mais alto. E isso não pode acontecer. Então eu acredito que sim, a experiência internacional nos traz excelentes exemplos e nós temos aí todos os quesitos importantes que devem ter uma regulamentação, que é a regulamentação que funciona globalmente. Quando o senhor diz nós, claro que isso pode ser visto de uma maneira mais ampla, a sociedade. Agora, eu pergunto, e a indústria? Do ponto de vista da indústria, o que o setor entende como uma regulamentação adequada para o Brasil?
Uma regulamentação adequada para o Brasil, ela é baseada na ciência e na discussão com a sociedade, sempre. O órgão regulamentador deve definitivamente trazer as regras restritivas. Nós vamos nos adequar a essas regras, assim como já se adequou em outros países, reforçando um controle de comercialização que restringe o acesso a jovens, limites de aplicação de nicotina, quantidade de nicotina, sabores para adultos, controle de qualidade desses ingredientes que compõem esse produto, como, por exemplo, uma nicotina que seja 99% pura, de grade farmacêutico, além de trazer educação e a régua de riscos. É importante as pessoas entenderem o que é a régua de riscos. É importante entender que esses produtos oferecem menos risco do que um cigarro convencional, baseado nos estudos que são apresentados. Então, no ponto de vista da indústria, a regulamentação deve ser baseada no fato científico, trazendo os pontos principais de restrição, de limitação, de controle sanitário, controle de qualidade, para que esse consumidor que deseja fazer a troca, que ele tenha um produto certificado, de qualidade e seguro. Professor Gelmir Silva, sem a regulamentação, qual é o impacto no longo prazo para os consumidores brasileiros? E de que maneira o Brasil poderia adotar uma política de educação e conscientização sobre os produtos alternativos de nicotina, como cigarros eletrônicos? Paulo, um impacto negativo, né, com certeza. Você tem um produto, como foi comentado aqui, que não sabe a quantidade de nicotina que tem, a temperatura, não é? Já existe bastante relato de dano labial, bucal, não é? De um produto que não tem esse controle, consequentemente, pode atingir uma temperatura que não deveria ter. E quando a gente fala de perspectiva de saúde pública, né, na saúde, você vai ter algumas doenças ou aparecimento de danos que não ocorreria se o produto estivesse controlado, regulamentado, não é? Já que você não sabe quantidade, consequentemente tratamento, vai ficar mais difícil, diagnóstico, não é? Já que você não tem aquele controle, não sabe o que existe ali, consequentemente o que vai causar. E se entra a longo prazo, a coisa vai se acumulando e o dano sendo pior. Então, quando a gente tem um controle, né, uma regulamentação do produto, a gente sim pode, né, confirmar e afirmar que os 95% de redução vai ser garantido. Não é? Quando a gente compara o cigarro de combustão e com isso, produto ilegal, a gente não consegue ter e pode ser um problema devastador para a sociedade. Ainda com o senhor, professor, uma crítica muito comum sobre esses produtos é que eles têm níveis de nicotina mais altos do que os cigarros tradicionais. Isso foi mencionado pelo Marcos como uma coisa, algo em dúvida por conta das amostras que são usadas. Mas é um argumento que é usado e que, por isso mesmo, esses produtos seriam mais viciantes. Como o senhor avalia esse argumento que defende a manutenção da proibição? A gente tendo uma concentração de nicotina adequada e controlada, e sendo a nicotina, não é, que vem no cigarro eletrônico, ela é de uma absorção mais fácil, mais rápida, o usuário tem uma satisfação, uma saciedade mais rápida também. Consequentemente, ele não teria um poder viciante de dependência maior, digamos assim. Tá? Ele chegaria numa saciedade mais rápida, consequentemente, numa resposta, não é, de satisfação melhor. Seria nesse sentido.